Boa noite, meus queridos irmãos. Graça e paz seja com todos, amém? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Malaquias, capítulo 2, verso 17. Malaquias, capítulo 2, verso 17. E nós vamos ler até o capítulo 3, versículo 5. Obrigado, minha irmã. Malaquias, capítulo 2, versículo 17, e nós vamos até o versículo 5 do capítulo 3. Estamos já na penúltima quarta-feira desse ano, né? Quarta que vem já é a última desse ano. Do ano, né? 2023 já se foi, né? Como um vapor. Amém? Então diz assim, Malaquias capítulo 2, verso 17, até o capítulo 3, versículo 5. Diz assim: Vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. Como nós temos te cansado? Vocês ainda perguntam. Quando dizem, todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor, e Ele se agrada deles. E também, quando perguntam, onde está o Deus da justiça? Vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor, que vocês buscam, virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, o que vai acontecer? Ele virá, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se assentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim terão ao Senhor ofertas com justiça. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos tempos antigos. Eu virei a vocês, trazendo juízo, sem demora. Testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, e contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas, e privam os estrangeiros dos seus direitos, e não têm temor por mim, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Ou misericórdia. Queridos, nós já estamos caminhando aqui, dentro dessa passagem, nessa sessão aqui de Malaquias, e eu quero apenas relembrar algo que é extremamente importante, que nós mantenhamos sempre vivo na nossa memória, no que diz respeito ao pano de fundo desse livro. A nação em que Malaquias profetizava, a nação de Judá, ela era uma nação pós-exílica, um período em que o povo havia saído do cativeiro depois de 70 anos. E nesse período, era um período de reconstrução, um período de recomeços. Alguns anos já haviam se passado, aproximadamente aí um século mais ou menos, em que Zacarias havia encorajado esse povo a permanecer fiel com muitas promessas especiais, principalmente porque apontavam em direção a um rei que viria, ao Salvador, o Messias. No entanto, passaram-se 100 anos desde as profecias de Zacarias e esse povo
não conseguiu encontrar grandes perspectivas sobre o cumprimento dessas promessas. Acharam que essas promessas estavam demorando demais, que talvez Deus estivesse esquecido deles e já nem mais se importava com eles. O povo já imaginava que Deus talvez nem mais se lembrasse das promessas que ele havia feito, e talvez essas promessas já não se cumprissem mais sobre eles. Então, com isso, diante do cenário, as circunstâncias à sua volta, diante da aparente demora do cumprimento dessas promessas, esse povo passou então a ceder, passou a retroceder na sua caminhada com Deus. E então passaram a se comportar de maneira negligente, dando vazão aos pecados, novamente aos seus comportamentos que não eram compatíveis com aquilo que Deus requeria deles. Nós vimos que quando Malaquias é levantado por Deus para profetizar, ele é o último profeta desse período no Antigo Testamento, antes desse espaço de aproximadamente ali 400 anos em que Deus faria silêncio, né? E não comunicaria a sua mensagem a mais ninguém. E Malaquias chama a atenção desse povo para a realidade em que eles se encontravam, que eles não deveriam ter abandonado o Senhor novamente, ter deixado os caminhos do Senhor e passado a agir de maneira infiel para com eles. E essa infidelidade para com Deus, ela era generalizada, a começar das lideranças, dos sacerdotes, até chegar em todo o povo. O livro de Malaquias, ele é construído na sua estrutura, na sua forma de transmitir a mensagem, como uma espécie de audiência, né? Onde Deus apresenta o seu argumento em relação àquilo que a nação estava fazendo de errado, o povo apresentava a sua réplica contra o Senhor, e Deus apresentava a sua tréplica. Então, nós vamos ver algumas argumentações presentes nesse livro, onde Deus ele mostra para o povo aquilo que está acontecendo, e o povo sempre vai responder a Deus com uma pergunta, né? Com um questionamento baseado naquilo que Deus havia falado primeiramente. E aí, na sequência desse questionamento, Deus então vai explicar, abrindo o leque, para que as pessoas possam compreender de fato e com detalhes, né, aquilo que de fato está acontecendo, que Deus está apresentando a eles. É interessante, né? Porque o comportamento do povo, assim, apresentado aqui no livro de Malaquias, se parece muito com aquele filho rebelde. Sabe aquele filho respondão? Tudo que o pai fala, ele sempre tem uma resposta pronta na ponta da língua para dar para o pai? E o pai fala e ele logo já responde, retruca o pai, fala, e o pai fala de novo e ele responde de novo, né? E quando nós olhamos para o texto, nós percebemos exatamente isso, né? Lá no início, esse texto que nós lemos agora, né, o capítulo 2, verso 17, até o 3:5, já é a terceira argumentação que Deus faz e que o povo retruca, né? Responde à argumentação de Deus. Primeiro, Deus declara o seu amor para esse povo, mesmo sabendo que era um povo infiel para com ele, um povo que não perseverava em andar fielmente nos caminhos do Senhor, mas que haviam abandonado os caminhos do Senhor, mas Deus declara que havia os escolhido e os amado, desde sempre. Mas eles perguntam, como o Senhor nos ama? Em que o Senhor tem nos amado? De que maneira o Senhor tem nos amado? Né? Depois, Deus apresenta para eles o desprezo que eles têm para com o nome do Senhor. A parte do amor, lá no capítulo 1, versículo 2. Né? E depois, nós vamos ver lá no capítulo 1, versículos 6 e 7, né? A parte B do verso 6, ele vai dizer, de que maneira temos desprezado o teu nome? Vocês têm me desonrado o meu nome, e vocês ainda perguntam, em que nós desprezamos ou desonramos o nome do Senhor? De que maneira nós fizemos isso? E agora, queridos, depois de Deus trazer com clareza para esse povo todos os pecados, toda a infidelidade, o adultério, os divórcios, os casamentos mistos, tudo aquilo que o povo fazia, que era contra a aliança do Senhor, contra os mandamentos de Deus, e que estava trazendo
prejuízos na relação do povo com Deus, o Senhor Deus apresenta um sentimento nessa passagem que nós lemos aqui agora, que nós chamamos de antropopatia, né? Que é os sentimentos humanos que são atribuídos a Deus, né? É como eu usei a ilustração aqui do pai e do filho do rebelde respondão. O pai vai falando e o filho respondendo, o pai fala e o filho responde, o pai fala e ele retruca. Chega uma hora que os pais se cansam. Falam, olha, cansei de você. Cansei do seu comportamento, cansei das suas atitudes, cansei das suas palavras. Tudo que eu tenho falado com você, você fica me retrucando, me respondendo, né? E aqui no texto, Deus demonstra um aparente cansaço, né? E a gente sabe que Deus, sendo Deus, Ele não se cansa, né? Mas é utilizado essa expressão cansaço, que diz respeito a uma espécie de sentimento humano, e atribuído a Deus, para exemplificar com clareza a maneira como Deus se encontrava, a disposição do coração de Deus naquele momento em que a nação já estava rebelde contra o Senhor. E é interessante porque a forma como o texto está disposto aqui, né? Ele diz, vocês têm cansado o Senhor com suas palavras. A expressão aqui, cansado o Senhor, ela dá a ideia daquele escravo que trabalha carregando peso. Sabe aquela trave de madeira que coloca sobre os ombros, onde se amarra 2 pesos na ponta de cada uma dessas traves, para se carregar pesos, né? Levar talvez entulhos ou até mesmo colheitas, né, da plantação, eles pudessem carregar, e esse escravo já estivesse sobrecarregado, cansado de passar o dia inteiro carregando esse peso sobre os ombros dele. Essa é a ideia aqui do texto. Deus já está, em outras traduções, você vai ter aí, enfadado, né? Já estou enfadado, vocês estão me enfadando. E quando nós observamos aqui, queridos, o Senhor Deus estava cansado com o quê? Cansado com suas palavras. O povo, nos seus relacionamentos, no seu dia a dia, estavam proferindo palavras que desonravam o Senhor, que desagradavam o coração dele. E mais uma vez o povo questiona, né? Como nós temos te cansado? De que maneira nós estamos cansando o Senhor? E logo a resposta que Deus tem para dar, ela vem em seguida. Quando vocês dizem, e aqui nós vamos ver 3 acusações que eles fazem em relação a Deus. Eu gosto muito de um tema que o reverendo Hernandes Dias Lopes usa na mensagem dele, em que ele coloca o tema da mensagem justamente em cima dessa passagem. O tema da mensagem dele é quando Deus é colocado no banco dos réus, né? Deus no banco dos réus. Eu acho interessante, né? Porque de fato o povo levantou acusações gravíssimas a respeito de Deus, colocando em xeque o caráter dele. O povo conversava entre eles no seu dia a dia, nos seus relacionamentos, e muitos já demonstravam uma frieza espiritual tamanha que eles já não se incomodavam mais, inclusive, de levantar algumas dúvidas e questionamentos sobre o caráter do próprio Deus. O distanciamento de Deus se tornou algo tão grande e natural no dia a dia da vida das pessoas, e trouxe um esfriamento espiritual tão grande, que eles já não se incomodavam mais. É diferente, por exemplo, quando você vai analisar alguns personagens bíblicos que, diante de grandes lutas e provações da vida, levantam alguns questionamentos. Nós podemos ver Asaf, né, o próprio Davi e tantos outros que vão perguntar até quando, Senhor? Né? O próprio Abacuque vai levantar isso no livro dele. Né? Até quando, Senhor, o Senhor vai ficar aí inerte, não vai fazer nada, vai ver o povo aqui, ó, a lei se afrouxa, ninguém se importa mais, e o Senhor está aí e não faz nada. Né? Mas a diferença desses personagens para esse povo aqui de Judá
que faz esse tipo de acusação contra Deus, a diferença básica aqui, queridos, é que esses outros personagens, ao fazerem esses questionamentos, eles querem trazer à lembrança a aliança que o Senhor Deus tem, o amor de Deus e a sua fidelidade. Senhor, lembra da tua aliança, lembra do teu amor, não nos desampare, não nos deixe aqui à mercê. Mas esse povo aqui não. Esse povo, ao levantar aqui a acusação contra o Senhor, eles fazem isso de maneira direta e intencional. E isso é reflexo do distanciamento do povo de Deus e dos pecados em que eles já haviam abrigado em seu coração. Quais acusações eles levantam contra Deus aqui na passagem? O texto diz assim, olha só no versículo 17. Ele vai dizer assim: quando dizem, todos os que fazem o mal são o quê? Bons aos olhos do Senhor. O que eles querem dizer com isso? Eles estão acusando a Deus de ser um Deus parcial. Um Deus que age de maneira a fazer vistas grossas para com aqueles que praticam o mal. E ele não só faz isso, como também ele premia a impunidade daqueles que praticam o mal. Ele premia com impunidade. Ele faz vistas grossas para eles Deus estava simplesmente dizendo, olha, aqueles que praticam o mal, eu me agrado desses. E é o que ele vai dizer, né? A segunda acusação que eles vão fazer. Deus não somente premia a impunidade, aqueles que praticam mal, como no final do verso aí, ele vai dizer assim, e ele se agrada deles. Então eles não só acusam Deus de ser um Deus parcial, que está do lado daqueles que praticam o mal, como também vão dizer que Deus encontra prazer naqueles que praticam o mal. Então é uma acusação grave a respeito do caráter de Deus, de quem Deus é. Eles simplesmente se esqueceram daquilo que Deus havia dito e ordenado a eles lá em Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 5, capítulo 6, capítulo 12, você vai encontrar nesses capítulos a aliança que Deus estabelece com o seu povo e as consequências sobre a vida daqueles que desobedecem à aliança do Senhor. O que eles estão dizendo aqui é que Deus, ele simplesmente não é o mesmo Deus daquele lá do Deuteronômio, da aliança, feita lá atrás. Esse Deus agora é um Deus que está do lado daqueles que praticam o mal e que tem prazer nessas pessoas. Olha só que acusação, que atitude mais blasfema, né? De olhar para Deus e acusar Deus de ter um comportamento, um desvio sério de caráter. E eles ainda concluem com a terceira acusação. O final do texto vai dizer, e também quando perguntam, onde está o Deus da justiça? Onde está Deus diante de toda essa injustiça? Queridos, vamos lembrar um detalhe importante sobre o contexto em que esse povo vive. E isso vai fazer todo sentido para nós. Não vai justificar a acusação que eles estão levantando contra Deus, que é grave, mas vai explicar muito sobre esse comportamento. A nação de Judá, embora tivesse saído do cativeiro da Babilônia, e naquela época já não era mais o Império Babilônico, lembremos que é o Império Persa, né, que governava o mundo naquela época. Embora eles já tivessem saído do cativeiro e retornado para Jerusalém, eles receberam a liberdade para poder voltar para casa, reconstruir o templo, a sua cidade e voltar à vida normal. No entanto, a nação ainda vivia debaixo do jugo, do domínio do império. Eles ainda viviam debaixo da opressão do império. Que tipo de opressão é essa? Imagine você voltar para a sua cidade natal e encontrar ela totalmente destruída, reduzida a escombros, a ruínas, e você ter que começar a sua vida do zero, sem nenhum tostão no bolso. E ter que pegar uma plantação, um horizonte totalmente devastado pelo fogo, queimado, destruído, a cidade completamente destruída, você não tem casa, você não tem lugar para plantar, para colher, nada. E você tem que começar exatamente do zero, sem nenhum centavo,
sem nenhuma ajuda do governo. E o que é pior, quando você começasse a se reerguer, a primeira plantação que você vai fazer ali para tentar se levantar, nas primeiras colheitas, você já tem que colher e já pagar tributo para o império. Onde a maior parte daquilo que você vai colher deve ser entregue como pagamento para o estrangeiro. Imagine uma situação como essa. O sofrimento, a pobreza, a angústia que esse povo vivia, de ter que tentar reerguer a vida, mas ainda carregando um fardo pesado sobre os ombros. E diante desse cenário, a pergunta que estava no coração dessas pessoas que já haviam se distanciado de Deus e se esquecido das promessas, era: onde está a justiça de Deus nisso? Aonde está Deus diante desse cenário todo que a gente está vivendo? Nessa angústia, nessa pobreza, nessa opressão que a gente está vivendo contra o inimigo. Estamos aqui cercados de inimigos aqui na Palestina e tendo um império que é um fardo pesado sobre nós, e nós estamos tentando nos reerguer, tentando prosperar, e a gente não consegue ainda por causa de tudo isso, de todas essas dificuldades que a gente está vivendo. Onde está Deus? Agora nós entendemos o porquê dessas acusações, né? Deus está do lado dos inimigos. Deus vê o ímpio, o injusto, praticar o mal contra nós e está do lado deles. E parece que Deus ainda tem prazer em vê-los fazendo tudo isso. Onde está a justiça de Deus? Onde está o Deus da justiça? E é interessante, queridos, porque quando nós analisamos um pouco a nossa vida, nós vamos perceber que ao longo da nossa jornada, nós somos submetidos por muitas situações difíceis. Situações muito complexas que às vezes nós não conseguimos nem encontrar respostas do porquê estamos vivendo aquilo que a gente está passando. E nesses cenários, nós temos dois tipos de pessoas. Aqueles que se aproximam de Deus e que buscam a Ele com maior intensidade, que se entregam com todas as suas forças, e que não importa o cenário, por mais difícil e terrível que pareça ser, e sem motivo, sem explicação, mas eles ainda continuam confiando e dependendo de Deus, como aqueles também, e aí é o segundo grupo, né, daqueles que se afastam de Deus, daqueles que dão vazão às dúvidas, aos questionamentos e às acusações contra o próprio Deus, daqueles que se entregam à incredulidade, que dão as costas à aliança com Deus e vão viver as suas vidas. Quando são perguntados a respeito de Deus, eles vão responder: Deus? Que Deus? Aquele Deus que eu acreditava e que me deixou na mão? Aquele Deus que eu confiei, que eu esperei tanto, que eu orei, que eu me ajoelhei, me humilhei na frente dele, mas ele não fez nada quando eu precisava dele? Não, esse Deus eu não creio mais. São esses dois tipos de pessoas. E o que nós encontramos aqui, aparentemente, queridos, nesse cenário, é exatamente isso. Um povo que se esqueceu das promessas de Deus, achou que as promessas eram demoradas demais, que Deus já não ia mais cumpri-las, e que diante desse cenário terrível que eles estavam vivendo, de opressão política do império, de opressão dos inimigos, do sofrimento, da dificuldade de prosperar, de se só erguer, eles simplesmente deram as costas para Deus. E não fizeram somente isso, mas levantaram graves acusações contra o caráter de Deus. Ficou claro até aqui? Como esse povo de fato se entregou à dureza dos seus próprios corações, à incredulidade da sua alma, à desconfiança quanto à fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas. Mas Deus vai mostrar aqui no texto, queridos, que Ele tem uma resposta para todas essas acusações. Deus ele não vai ficar sentado no banco dos réus, Ele vai se levantar. E o texto vai mostrar para nós que Ele vai se levantar do banco dos réus em que aquele povo o colocou, e Ele vai sentar na cadeira do justo juiz. E ao se assentar à cadeira do justo juiz, é Ele quem vai julgar e não o povo. Há muitos momentos que nós queremos ocupar a cadeira do juiz e queremos assentar Deus na cadeira dos réus.
Mas Deus diz que vai haver um momento que isso vai inverter, que Ele vai tomar a cadeira do justo juiz e nós vamos ter que nos assentar na cadeira dos réus. E olha o que o texto vai dizer. Como é que termina o verso 17, né? Ele termina: onde está o Deus da justiça? Essa é a pergunta, né? Cadê Deus nesses momentos? E aí o capítulo 3, ele começa exatamente assim, né? Vocês me perguntaram, aonde está o Deus da justiça? Olha só, vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Vocês estão perguntando, onde está o Deus da justiça? Então, fiquem atentos. Eu vou enviar o meu mensageiro e ele vai preparar o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor, que vocês buscam, virá para o seu templo. E entenda templo aqui não como uma estrutura física, não como um edifício de 4 paredes, não. Estamos falando aqui do meio do povo, do Deus Emanuel, Deus conosco, o Deus que se faz presente no meio do povo. Quando nós olhamos essa passagem à luz do Novo Testamento, nós sabemos de quem o profeta Malaquias está se referindo. Ele está falando de João Batista, aquele que veio para preparar o caminho do Salvador, do Messias, aquele que disse que não era digno nem de desatar os nós das suas sandálias, aquele que disse que batizava com água, mas viria aquele que batizaria com o Espírito e com fogo. Esse é aquele que virá, o Rei, o Messias. João Batista é aquele que veio apenas para preparar o terreno, preparar o caminho para a chegada do Salvador. Aquele povo que desconfiava do Senhor e questionava, acusando Deus da sua ausência, Deus está respondendo a eles dizendo: olha, se vocês estão em dúvida em relação à minha presença no meio de vocês, saibam que eu vou até vocês. Eu vou até vocês e eu enviarei a vocês um mensageiro que irá preparar o caminho. O Senhor se fará presente no meio de vocês. A outra expressão que ele utiliza aqui no final do verso 1, capítulo 3, ele diz: o mensageiro da aliança. Aquele que viria para estabelecer uma nova e definitiva aliança, que não seria feita como a aliança do Antigo Testamento, mas uma aliança feita no seu sangue. Essa é a nova aliança que o Senhor Deus estabeleceria com seu povo. Uma aliança diferente, uma aliança permanente, uma aliança eterna e definitiva. E ele termina o verso 1 dizendo: aquele que vocês desejam, virá. E ele conclui dizendo: diz o Senhor dos exércitos. O Senhor que governa e que reina todos os exércitos celestiais. O Senhor Deus que batalha em favor do seu povo. Ele virá. E ele trará o seu mensageiro, o mensageiro da aliança. Ele estará no meio de vocês. Agora a questão é, quando este rei vier, quando Deus se fizer presente no meio do seu povo, o que vai acontecer? E a passagem do verso 2 até o verso 5 vai mostrar para nós 2 coisas que vai acontecer quando o rei chegar. Aqueles que levantaram dúvidas e acusações contra o caráter de Deus, que questionaram a ausência de Deus no meio do povo, de ver o seu povo sofrer a opressão do inimigo e o Deus da justiça se fazer ausente no meio do povo, como um Deus que não se importasse com eles. Deus está dizendo: olha, eu vou até vocês, eu enviarei o meu mensageiro, estarei presente no meio do povo, no meio do templo de vocês, no meio da própria nação, eu estarei lá. E quando eu chegar lá, 2 coisas vão acontecer. Primeiro, eu quero destacar 2 expressões aqui. Primeiro no verso 2 ao verso 4. E a expressão que marca aqui dentro dessa parte, no verso 3 ele diz: ele se assentará como um refinador e um purificador. Grave bem essa expressão, essas 2 expressões. Refinador e purificador. E no verso 5, eu virei a vocês trazendo juízo. Então, de 2 a 4, nós vamos ter aqui dentro dessa parte, um Deus que com a sua presença, ele vai purificar e refinar
o seu povo. Mas ele não fará somente isso. No meio desse povo também haverá um grupo daqueles que não passarão pela purificação e pela refinação, mas que sofrerão o juízo de Deus. Com a presença de Deus no meio deles, duas coisas acontecem: restauração, purificação e também a condenação, o juízo. Refinação ou purificação para aqueles que são verdadeiramente dele, que mesmo distantes do Senhor, diante da disciplina de Deus, da presença do próprio Rei, eles se arrependerão dos seus pecados, serão purificados, transformados, restaurados. E a promessa do Senhor aqui é que no final, o culto deles será como o de antigamente. Veja só o versículo 2 ao verso 4, diz: mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se assentará como um refinador e um purificador de prata. Purificará os levitas e refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor como nos dias passados, como nos tempos antigos. A presença de Deus no meio do seu povo trará restauração, arrependimento a muitos, mas não a todos. Mas não a todos. Muitos, diante da presença do rei, serão purificados. Pedro, ele usa isso na primeira carta dele, né? Não estranheiros o fogo ardente que vos tenta consumir, como se algo estranho estivesse acontecendo, né? Ele vai falar a respeito exatamente das provas que nós passamos nessa vida, que são como um refino de Deus. A maneira de Deus está refinando o seu povo, para que ao final ele possa provar o seu real valor. Deus, ele atua dessa forma, queridos. Nós muitas vezes podemos passar por situações difíceis na nossa vida, situações até incompreensíveis, mas nós devemos avaliar quanto à possibilidade de Deus estar querendo nos refinar. Deus está querendo talvez expurgar de nós toda impureza, tudo aquilo que de alguma forma tem atrapalhado a nossa visão clara, cristalina a respeito de quem Deus é. Lembra que o povo estava enxergando Deus de uma forma equivocada? Levantando acusações sobre o caráter dele? Talvez nós, queridos, estejamos com a nossa visão embaçada a respeito de Deus. Talvez nós não compreendamos a maneira de Deus agir. Deus, na sua plena sabedoria, está agindo de uma forma que nós, na nossa limitação humana, não conseguimos compreender e explicar. E nós sentimos a dor, o sofrimento. Em alguns momentos, oramos a Deus e Deus parece não nos ouvir. As nossas orações parecem não passar do teto da nossa casa. Deus parece ter tapado os seus ouvidos para se inclinar ao nosso clamor, à nossa súplica. Nos sentimos sozinhos, desamparados, não entendemos o porquê estarmos vivendo naquilo, tentamos fazer até uma retrospectiva da nossa própria vida, né, para tentar entender se eu tenho alguma culpa no cartório. Nós não entendemos. E é por isso que nós precisamos orar e pedir: Senhor, sonda o meu coração. Olha lá no meu íntimo. Vê se existe algo dentro de mim que não esteja em conformidade com o Senhor. Guia-me por um caminho eterno, como o salmista nos ensina. Talvez Deus esteja moldando nosso caráter, tirando todas as nossas cataratas, para que nós possamos enxergar com clareza quem de fato Deus é. Mas nós sabemos também, queridos, que na maneira de Deus agir, muitos de nós não vão responder ao tratamento de Deus como o ouro responde ao fogo, né? Dando o seu real valor à medida que o fogo vai removendo as impurezas.
O ouro, ele vai... É interessante essa questão do ourives, né? Naquela época, o ourives, quando ele tratava o ouro com fogo para a remoção das impurezas, a intenção, eles consideravam como resultado final, era pegar aquela peça de ouro polida, a ponto de eles conseguirem enxergar o reflexo da sua própria imagem, como um espelho, né? Eles sabiam que não iam enxergar perfeitamente a sua imagem, mas toda a impureza era removida de maneira que aquela peça polida pudesse refletir a própria imagem dele ali. E essa é a maneira de Deus agir. Ele vai removendo a nossa impureza, até no final nós termos a imagem de Cristo refletida ali. Ou nós olharmos para aquela peça e nós enxergarmos não nós mesmos, mas enxergarmos o rosto semblante de Cristo em nós. Mas nós sabemos que nem todos são assim, né? É por isso que Deus, ele virá não somente como um refinador e purificador, mas ele virá como justo juiz. Veja só o versículo 5. Eu virei a vocês, trazendo juízo, mais que depressa. Como é que está na sua tradução aí? Sem demora. Velozmente, né? Velozmente, sem demora, rapidamente. Irei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, os mentirosos, né? Enganadores, contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários. Sabe como é que é isso aqui? Os que exploram os trabalhadores em seu salário? O camarada estava passando fome, dificuldade financeira, não conseguia trabalho para sustentar sua família. E ele chegava para um rapaz lá que tinha um terreno grande, ele falava, olha, deixa eu capinar seu lote aí, e você me paga a diária, né? Tem algumas traduções, inclusive, que falam jornaleiros, né? Jornaleiros aí não é de jornal, não, é jornada, né? Vem de jornada, né? Pagar a diária de trabalho, né? Para essa pessoa. E aí ele chegava lá para o irmão Zé Maria e falava, irmão Zé Maria, eu estou passando uma luta, dificuldade, estou passando fome, eu preciso sustentar minha família, deixa eu capinar seu lote aí, me paga a diária aí. E aí o Zé Maria pensava assim, quanto que é uma diária de um trabalhador? R$100? Te pago 20. Você está passando fome, está passando dificuldade, quiser, bem, se não quiser, continua passando fome. E aí a pessoa acabava no desespero, tendo de aceitar os R$20, né? Era explorar os trabalhadores. Sim. Não. Ah, tá. Olha só. Sim. Defraudar. Sim. Criar uma expectativa de algo, mas não cumprir com essa expectativa. Isso é defraudar, né? Então, veja só. Deus, como justo juiz, viria e se levantaria contra esses. O povo de Deus que via a maldade sendo praticada e que muitos deles acusavam Deus de agir impunemente contra esses e até ter prazer nessas pessoas, né? Ele está dizendo, quando eu for até vocês, eu vou purificar e restaurar meu povo, o meu remanescente fiel. Eu vou purificar esse povo, vou trazê-los para mim. Mas isso não vai acontecer com todo mundo, não. Aqueles que permanecerem com o coração duro, esses sofrerão o juízo de Deus. O que nos mostra, queridos, que ainda que a justiça dos homens seja falha, da justiça de Deus ninguém escapa. Da justiça de Deus ninguém escapa. E um dia, quando essa justiça se manifestar no nosso meio, ela será implacável. Implacável. Não ficará ninguém. O nosso desejo, ao olhar essa passagem, era de ler esse texto e pensar assim, ora, aqueles que praticavam a feitiçaria não serão mais feiticeiros. Os adúlteros deixarão o adultério para lá e se converterão ao Senhor. Os mentirosos, os enganadores, os exploradores, esses deixarão seus pecados e se converterão ao Senhor. Mas nós sabemos, queridos, que isso não é uma realidade, que não vai acontecer com todos. Muitos permanecerão com seus corações endurecidos, não se curvarão diante do rei, permanecerão orgulhosos e apegados aos seus pecados, e terão de enfrentar
o justo juiz. De onde vêm todos esses pecados? O verso 5 ainda termina, né? Depois dos exploradores aqui, eles dizem: oprimem os órfãos e as viúvas, privam os estrangeiros dos seus direitos. De onde vêm todos esses pecados? A falta do temor. Esses não têm respeito a mim, não temem a mim. Tudo começa ali. A falta do temor a Deus faz com que nós... o problema que temos no nosso relacionamento vertical com Deus afeta diretamente nossa relação horizontal com o próximo. Por isso, os mandamentos falam a respeito de amar a Deus e ao próximo. O nosso amor a Deus traz reflexos sobre o amor ao próximo. Perdoa os nossos pecados, nos ensina a perdoar os nossos devedores, assim como nós temos sido perdoados. A ideia é que, na mesma medida que nós temos provado das bênçãos, do perdão, do amor, nós também manifestemos pelo outro. A oração do Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas como temos perdoado nossos devedores. Então, é uma medida proporcional. Imagine se nós tratássemos o outro na medida que... ou se Deus tratasse conosco na mesma medida que nós tratássemos o próximo. Imagine como seria se Deus nos tratasse na mesma proporção e medida que nós tratamos o outro. Então, quanto mais próximos de Deus e quanto mais amamos a Deus e vivemos nosso relacionamento com Deus, mais isso refletirá nas nossas relações, vamos dizer assim, interpessoais. Mas aqui, queridos, todos esses pecados, a feitiçaria, o adultério, a mentira, falso testemunho, a exploração contra os trabalhadores em seus salários, a opressão sobre o órfão, a viúva, a privação contra os estrangeiros em seus direitos, tudo isso reflexo da falta do temor a Deus. Quando não se teme a Deus e a sua palavra, queridos, não há limites para os pecados serem praticados. Por isso, não se surpreenda quando você vê alguém que não teme a Deus, que não anda nos caminhos de Deus, praticar atos horrendos, desprezíveis nessa sociedade. Não é de se surpreender quando se trata de alguém que de fato não teme ao Senhor, não teme a palavra dele. Porque quem não teme a Deus, irmãos, não espera que cedo ou tarde o justo juiz venha sobre ele. Ele nem imagina, ele nem está preocupado com isso. De um dia acordar e ter que dar de cara com o justo juiz, onde ele haverá de prestar contas, tudo o que ele fez aqui. Sim. A verdade é que quem não teme a Deus não tem limite para o pecado. Ele vai fazer aquilo que melhor apraz ao seu coração. Mas quem teme a Deus, quem teme a palavra de Deus, sabe que um dia vai prestar conta diante dele. Por isso ele age cuidadosamente nessa vida, prestando muita atenção naquilo que Deus orienta em sua palavra, porque ele teme a Deus e a sua palavra. Mas quem não teme a Deus, vai viver a sua vida da maneira como quer. Mas o Senhor virá, e não tardará. E quando ele vier, a justiça dele se manifestará. E se manifestará implacável. Eu quero fechar nossa meditação aqui com alguns pontos muito importantes. Primeiro, pense nesse momento nas situações mais difíceis que você tem passado ou que já tenha passado algum dia na sua vida. Pense um pouco nas circunstâncias mais complexas e incompreensíveis que você já tenha passado. Aqueles momentos que você passa que te geram dor, sofrimento, angústia, tristeza, mas que até hoje talvez você nem tenha encontrado uma resposta plausível para isso. Talvez você ainda nem tenha entendido por que Deus te fez passar por aquilo. Eu tenho momentos assim na minha vida, que às vezes eu falo assim: Deus, eu ainda não entendi até hoje. Talvez um dia o Senhor vai me explicar isso, talvez o Senhor nem me explique, mas está tudo bem. Está tudo bem. Mas nós confiamos, descansamos. Deus, Ele sabe de tudo, Ele é dono de toda a sabedoria,
e Ele sabe o que é melhor para nós, né? Nós, às vezes, nos conformamos em Deus, né? Na vontade dEle, ainda que isso não tenha trazido para nós clareza quanto a essas situações. Mas eu quero que você pense nessas situações e reflita quanto à possibilidade de Deus estar refinando você. Quanto à possibilidade de Deus estar, quem sabe, modelando, refinando, purificando, expurgando de você todas as impurezas, de maneira que, ao polir você, a imagem de Cristo se torne refletida de maneira clara e visível na sua face. O quanto esta ou aquela situação incompreensível que você passou, difícil de ser explicada, ela te tornou mais próxima de Deus e mais semelhante a Cristo Jesus. Outra questão é, Deus é o justo juiz. Ainda que os homens tentem colocar Deus no banco dos réus, eles não conseguirão. Porque Ele, de fato, é o justo juiz. Ele vai se assentar no trono para julgar. E a justiça dele sobre o ímpio será implacável. Ninguém passará impune a justiça dele. Por fim, quando Cristo veio, queridos, Ele frustrou as expectativas equivocadas da maioria dos judeus. Nós falamos sobre isso no domingo passado. Porque Ele veio não para ser aquele libertador político que eles pensavam. Quando Jesus Cristo ele veio a esse mundo no primeiro advento, né, Ele veio para resgatar o seu povo, para purificá-los, para que através do seu sangue derramado na cruz, nós pudéssemos ser purificados dos nossos pecados e libertos da cegueira espiritual que nos escravizava, que nos oprimia. Trouxe reconciliação, perdão de pecados, purificação no seu sangue, o sangue da nova aliança. Mas esse mesmo sangue que foi derramado para purificar os nossos pecados, no último dia, Ele irá trazer também condenação para aqueles que rejeitaram a Ele. Para aqueles que deram as costas e não o reconheceram como Salvador, como Messias. Ele um dia virá, no seu segundo advento, e será diferente do primeiro. Ele virá em glória. Ele virá para julgar os ímpios, e esses vão descobrir que o reino de Deus não é desse mundo. É um reino eterno, é um reino definitivo, um reino perfeito. E está preparado para aqueles que se renderam a Ele, que foram purificados e refinados pelo seu sangue. Amém? Vamos orar? E vamos agradecer a Deus, né? Porque talvez nós, em muitos momentos, sejamos tentados em situações difíceis e até incompreensíveis da nossa vida, levantarmos alguma espécie de acusação contra Deus. Talvez o nosso coração esteja cercado de tentações nesse sentido, né? De nós muitas vezes perguntarmos, aonde está a justiça de Deus? Pessoas boas morrem, pessoas más continuam vivas, praticando o mal contra os mais fracos e permanecendo impunes nesse mundo. Aonde está Deus em meio ao caos desse mundo? Enquanto o povo de Deus sofre, vemos o ímpio prosperar. Lembram de Asaf? Salmo 73? Ele diz que os pés dele estavam prestes a sucumbir num abismo profundo. Mas aí ele adentrou-se ao templo do Senhor e se lembrou de quem Deus era. Por isso, queridos, devemos nos render a Deus e entender que talvez Deus, em meio a tudo isso, esteja nos refinando, esteja nos purificando. E quando Ele vier, a justiça dele vai se manifestar. Às vezes nos parece demorado, mas eu quero dizer que nós estamos mais perto do que nunca de termos esse encontro com Ele, de nós provarmos definitivamente do gosto da vitória, de sermos levados com Ele para a glória eterna, para as nossas mansões celestiais. Vamos orar?
e colocar diante de Deus as nossas vidas, pedindo a Deus que nos abençoe. Irmãos, a Maria esteja fazendo por nós essa oração.